Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Leandro, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Assembleia de Deus, o Jardim Aeroporto 3, cujo pastor é o pastor Israel do Carmo. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos hoje, nessa manhã, para estarmos ministrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos, que é a lição de número 13, que vai estar falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente, né? Então eu gostaria que você que estivesse nos acompanhando aí, que você possa deixar o seu like aí, o seu joinha, né, nos vídeos, que você também possa estar compartilhando com outras pessoas, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas pelo Senhor. Sem mais delongas, vamos dar já continuidade nessa lição, né, para que nós possamos não nos demorar aqui e que você possa ser grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Bom, como eu já disse, o tema de hoje é a batalha espiritual e as armas do crente, a última lição do nosso trimestre, segundo trimestre, né, desse ano de 2020. E no texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O texto é em Efésios 6 e o versículo 11. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então nós vamos ver nessa lição o quanto é importante e indispensável a todos nós que queremos ser mais que vencedores em Cristo, estarmos revestidos de toda essa armadura do Senhor. O texto bíblico em classe, a leitura em classe, está em Efésios 6, do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Depois você pode estar lendo aí na sua casa, né? E nós vamos estar estudando hoje 3 tópicos, né? O primeiro tópico vai falar o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico vai estar falando conhecendo o campo da batalha espiritual. E o terceiro tópico vai estar falando sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Amém? Então nós vamos estar já começando com a introdução aqui. E está escrito assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos na presente lição. Por isso é que nós vamos estar falando isso, né? Nós estudamos, esse trimestre todo nós estudamos sobre a carta aos Efésios, né? Falamos de diversos assuntos, falamos sobre salvação. Na aula passada falamos sobre a conduta da família, né? Como marido, mulher, filhos devem se conduzir, né, em Cristo. Falamos de diversos assuntos, mas o apóstolo Paulo vai encerrar essa carta falando sobre a batalha espiritual. E eu quero que você entenda desde já o seguinte: existem 2 extremos. Existem aqueles que ignoram totalmente essa guerra espiritual, não acreditam, mesmo cristãos, mesmo pessoas que estão na igreja, não dão muito crédito, né, que existem hostes espirituais da maldade investindo contra nós, investindo contra a humanidade, né? Às vezes a pessoa coloca a culpa de tudo o que está acontecendo em cima do homem, e nós sabemos que o homem, muitas vezes ele é, claro, responsável pelas suas ações, óbvio, mas existem seres espirituais que influenciam e que muitas vezes induzem o homem a cometer certas coisas, inclusive dentro da igreja mesmo existe isso. Existem pessoas que ignoram totalmente isso, e existem aquelas que superestimam isso, né? Acreditando que o diabo é como se fosse um ser todo poderoso, e às vezes temem o diabo, e às vezes... Então nós precisamos entender o seguinte: a batalha espiritual, ela é real, sim. Existem hostes espirituais que lutam contra a humanidade e especialmente contra os cristãos, sim. Mas nós não podemos ignorar isso, precisamos estar atento a isso. Mas não podemos também ignorar que existe um Deus, que é o nosso Deus, que é mais poderoso do que Satanás. Tem um versículo na Bíblia que está escrito que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Portanto, nós não podemos ignorar essa existência desse mundo espiritual e dessa batalha, mas nós precisamos nos confortar que em Cristo Jesus, se nós estivermos em Cristo, que é o que nós falamos todo esse trimestre aqui, que o importante é estarmos em Cristo, que o importante é nós estarmos firmes com Cristo. Se nós estivermos em Cristo, realmente seremos mais que vencedores. É sobre isso que nós vamos falar neste encerramento aqui. Então já vamos para o primeiro tópico, que está falando sobre o preparo espiritual do crente para a batalha.
O primeiro subtópico está escrito assim: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, no versículo 10 do capítulo 6, a parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. Como eu já disse, foi o que nós falamos em todo esse trimestre, O importante é nós estarmos ligados a Cristo, é Ele que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá poder. Portanto, nós entendemos aqui que o poder não vem de nós mesmos, por isso precisamos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, E é importante nós entendermos que esse campo de batalha espiritual ele se dá principalmente na mente das pessoas, na mente do cristão. É pela mente que Satanás induz, que Satanás tenta. E eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que não é errado o passarinho voar sobre a nossa cabeça, o problema é quando ele faz ninho sobre a nossa cabeça. Então nós não podemos impedir com que ele voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Então, meu querido, eu quero dizer para você que ser tentado não é pecado. Você vai ser constantemente tentado, você vai ser constantemente querer tentar ser induzido a fazer aquilo que desagrada a Deus. Isso em si não é pecado. O pecado é quando você deixa Satanás fazer ninho sobre a sua cabeça e cede à tentação. E continuando a leitura aqui, vai dizer que assim: por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, como eu já falei, vida em santidade e ser cheio do Espírito. Lá em Gálatas vai falar sobre isso. A vitória não pode ser alcançada por outro meio, ou seja, somente em Cristo. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então, nós já aprendemos o seguinte, irmãos: não adianta simplesmente estar na igreja, mas não fazer parte da igreja. Existem aqueles que estão na igreja, mas não fazem parte da igreja. Nós precisamos entender que nós precisamos fazer parte da igreja, que não é a organização, mas que é o organismo, o corpo de Cristo. E também não adianta você conhecer as Escrituras e não obedecer a elas. Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 28, ele vai falar sobre a importância de ouvirmos e obedecermos a palavra. Ele vai falar que o homem que ouve e obedece, ele é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, Vem os ventos, as tempestades, vem tudo isso, não derruba a casa, mas aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Vem as tempestades, vem as lutas, vem as aflições, e esse homem logo cai, porque não está firmado na rocha que é Cristo. Por isso, é importante nós entendermos que é necessário nós estarmos fortalecidos no Senhor pela sua palavra e fazermos parte da igreja de Cristo, para que nós possamos realmente estar assim revestidos do poder do Espírito Santo. Então, portanto, não só venha à igreja, mas seja parte da igreja, e não só leia a palavra, mas obedeça a palavra, para que você possa ser revestido do poder do Senhor. Amém? Vamos para o segundo subtópico, que está escrito assim: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Entenda que Jesus, quando ele vai ensinar a oração, a famosa oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ou oração modelo, alguns conhecem assim, ele vai dizer assim, e quando orardes, preste atenção que Jesus ele não vai dizer assim, e se orardes, mas ele vai falar, e quando orardes. Portanto, a oração, ela tem que ser uma constante na nossa vida, ela tem que ser uma prática de vida. Assim como você todo dia se alimenta para manter o seu corpo físico, nós precisamos também nos alimentar também através da oração. A oração, ela tem que ser uma constante comunhão com Deus. Todo cristão verdadeiro, sincero e legítimo, ele tem que viver uma vida de oração, Então, daqui vai continuar dizendo assim: não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois essa preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então é importante nós entendermos também que a vigilância ela é de extrema importância.
não adianta a gente apenas orar. Por isso que Jesus lá em Mateus 26:41, ele vai nos dizer, vigiai e orai. Olha para você ver que é interessante, que Jesus ele vai nos mandar primeiramente vigiar e depois orar. Então é importante vivermos uma vida de vigilância, para podermos estarmos sóbrios, atentos, quando o diabo tentar nos atacar, quando o nosso inimigo tentar nos derrubar. Nós precisamos estar vigilantes em oração. Portanto, a vigilância e a oração, elas têm que ser companheiras uma da outra, né? Precisamos estar sempre vigiando e orando. E aí Jesus ele vai dizer que nós não vamos ceder, portanto, à tentação, se nós vigiarmos e orarmos. Por isso que às vezes acontece, na minha e na sua vida, de nós cairmos em tantos erros por falta de vigilância, ou por falta de oração, ou por falta de ambos, né? Às vezes tem gente que ora pra caramba, mas não vigia, acaba caindo, ou tem pessoas que às vezes não faz nenhum nem outro, porque dificilmente uma pessoa que ora vai vigiar, que não ora também vai vigiar. Mas é importante nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação, para não sermos atingidos pelas ciladas do diabo, amém? Então esse é o primeiro tópico, né, com esses dois subtópicos. Vamos para o tópico de número 2, que diz assim, conhecendo o campo de batalha espiritual. É interessante, irmãos, nós sabermos que quando você quer conquistar algo, quando você quer alcançar uma vitória, e no caso aqui, como nós estamos falando de batalha espiritual, se nós formos, eu tenho certeza que todos que estão aqui assistindo nunca participaram, né, de uma guerra, mas com certeza já assistiram documentários ou filmes, né, que falam sobre guerras, e você vai ver que normalmente o vencedor daquela guerra sempre é aquele que monta a melhor estratégia, sempre é aquele que tem os planos mais eficazes, né? Para ter um plano eficaz, para você poder ter uma boa estratégia, é necessário você conhecer o campo de batalha que você vai estar travando, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso aqui, conhecendo o campo da batalha espiritual. E o primeiro subtópico diz assim, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, né, em grego diabolos, que significa caluniador e acusador. E Satanás significa adversário, né? Ele é chamado tanto por um nome como pelo outro, né? Então, portanto, nós sabemos que ele é acusador e também nosso adversário. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, antes de eu entrar nisso aqui, a gente precisa entender que o diabo ele sempre vai estar, irmãos, sempre vai estar tentando colocar ciladas, tentando colocar tropeços na nossa vida. Por isso que é necessário nós estarmos vigiando e orando, né, como já falamos aqui. E a Bíblia vai dizer lá em Pedro que Satanás é como um leão, ele brama como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como um leão e está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. É interessante que a Bíblia vai nos dizer, no Salmo, se não me engano é 34, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Então, se você é uma pessoa que realmente teme a Deus, que respeita a Deus, não se preocupe, o anjo do Senhor está ao seu redor e Satanás está ao seu derredor. Portanto, ele está procurando o quê? Uma brecha. Ele está procurando uma oportunidade, apenas uma oportunidade. Veja que o ladrão, normalmente quando ele vai arrombar uma casa, ele não entra pela porta, ele não bate na porta, ele procura uma janela, ele procura uma brecha, ele procura uma oportunidade para poder estar entrando ali, para estar burlando a segurança e entrando naquela casa, naquele determinado lugar para roubar e para destruir. Assim também é Satanás, está ao nosso derredor, o anjo do Senhor está ao nosso redor, e ele está ao nosso derredor buscando apenas uma oportunidade. Ele não precisa de uma porta escancarada, ele precisa de apenas uma brecha para poder destruir a vida do homem e da mulher que der essa oportunidade. Então vamos estar vigilantes concernente a isso. Então vai falar aqui que algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Irmãos, nós precisamos entender, todos nós que somos cristãos, hoje o que eu tenho visto nessa geração é que existem muitos cristãos superficiais, que não acreditam verdadeiramente na palavra de Deus. Jesus ele disse assim, olha, na oração em João capítulo 17, versículo 17, quando ele está fazendo aquela intercessão ao Pai, né, pelos seus discípulos, Jesus ele diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
No mundo de hoje, as pessoas ensinam que verdade é relativa, né? Para alguns isso é verdade, para outros não é. Para mim isso é uma verdade, para você não é. Não, a verdade para nós que somos cristãos, para nós que somos genuínos, precisamos entender que a verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então nós não podemos colocar um ponto de interrogação naquilo que Deus pôs um ponto final. Se Deus disse é assim, então é assim. Se Deus disse não é assim, portanto não é assim. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós vivemos pela fé. Nem tudo que está na Bíblia, eu pelo menos, já li a Bíblia inteira algumas vezes, já estudei a Bíblia, estudo a Bíblia constantemente, eu não consigo entender toda a Bíblia, eu não consigo entender toda ela, não consigo entender alguns mandamentos, mas eu creio que é verdade, porque Deus falou que é verdade. Então nós precisamos entender que uma das ciladas do diabo é o seguinte: confundir a mentira com verdade. Ele sempre vai fazer isso, ele tentou fazer isso com Jesus. Olha, mas está escrito que se você pular daqui, os teus anjos vão te segurar pelas mãos, você não vai tropeçar em pedra. Ele usou o Salmo 91, um trecho do Salmo 91, para tentar confundir o nosso Senhor. Mas glória a Deus que o nosso Senhor, ele é a própria palavra. A Bíblia vai dizer que ele é o verbo vivo de Deus. E portanto ele pôde combater a Satanás com a verdade, com a palavra de Deus. Então ele tenta confundir aí a mentira, né, com a verdade, deturpar as escrituras, que também é o que nós já falamos aqui, né? 3, dissimular e induzir a dissimulação, ou seja, mentira, hipocrisia. 4, fazer falsos sinais, né? Temos que tomar cuidado também com isso, que existem de alguns cristãos, alguns crentes aí que ficam correndo atrás de sinais, correndo atrás de milagres. Olha, naquela igreja fulano é usado, lá naquela igreja tem um profeta. Irmão, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não usa, né, que Deus não tem ali seus vasos com dons espirituais. Eu não estou dizendo isso. Eu creio nos sinais até hoje, eu creio nos dons espirituais, mas tome cuidado com isso, não fique correndo atrás dos sinais. Jesus, ele deixa lá em Marcos 16, se não me engano, no versículo 16 ou 17, não lembro, está escrito assim, ó: e esses sinais seguirão os que crerem. Portanto, você não tem que correr atrás de sinais, você não tem que seguir os sinais. A Bíblia diz que os sinais vão seguir a quem crê. Portanto, se você crê, não se preocupe, Deus vai falar com você através de uma profecia, através da palavra. Deus vai entrar com cura na sua vida. Você precisa crer, mas não fique correndo atrás de sinais. Cuidado com isso, porque Satanás, ele é mestre em fazer falsos sinais. O 5 aqui, fazer acusações. Nós já falamos que ele é acusador. Dia e noite ele está nos acusando diante de Deus. A Bíblia vai falar isso, acusando os servos. 6, semear a incredulidade, que nós já falamos aqui. Precisamos crer na palavra, precisamos acreditar na palavra, não podemos descrer nela. Promover ideologias anticristãs, que nós vemos muito isso hoje, né? Hoje, por exemplo, o que está na moda agora é a tal da ideologia de gênero. Cuidado, meu irmão, seja firme nas escrituras, não se deixe levar por ideologias anticristãs. É o que ele tem. Hoje em dia nós vemos que nós cristãos modernos, principalmente aqui mais pro lado do ocidente, nós não somos perseguidos como era antigamente. Hoje em dia nós temos liberdade de poder estar num culto, nós temos liberdade de poder fazer nossas orações, temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Mas Satanás, ele não tem nos atacado muitas vezes com esse tipo de perseguição, mas ele tem nos atacado com falsas ideologias, principalmente na escola com seus filhos, né? O pastor já falou aqui na semana passada que nós pais devemos educar os nossos filhos na doutrina, na demonstração do Senhor. Então eu quero reforçar isso, meu irmão, você que tem filho pequeno, adolescente, até mesmo jovem, sempre esteja ensinando ele a palavra do Senhor. Sempre procure estimular o seu filho a estar lendo a Bíblia, a estar estudando a Bíblia, a estar na igreja, a vir na escola dominical. Faça isso, porque um dos maiores campos de batalha de Satanás para disseminar ideologias falsas é dentro da escola. Hoje nós vemos principalmente nas faculdades. Você que é jovem, que está na faculdade, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, eu não estou te desmotivando a fazer isso, não. Estude, busque conhecimento, busque progresso na sua vida, sim, mas tome cuidado, tenha a palavra de Deus firme no seu coração, porque o que mais tem nas faculdades é a disseminação de falsas ideologias. Tome cuidado. Se você não estiver, eu conheço pessoas que infelizmente não estavam firmes na rocha, como nós falamos aqui, e infelizmente se afastaram, se desviaram da presença do Senhor porque não estavam firmes. Esteja firme na palavra, para que independente do que disseminarem na escola, ou no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja firme na palavra, crendo na palavra, em nome de Jesus. Tome cuidado. Então essas aí, essas são algumas, né? Não está falando de todas aqui as ciladas do diabo, mas são algumas
das principais ciladas que o diabo tenta colocar no caminho do homem, da mulher, da humanidade, mas principalmente do cristão. Portanto, tome cuidado, irmão, em vigilância e em oração, para que nós não venhamos cair aí nessas ciladas, né? Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vamos para o segundo subtópico desse tópico, que está escrito assim: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Irmãos, olha para você ver que coisa interessante. Paulo vai falar que a nossa batalha não é contra carne e sangue. E o que eu vejo, que a gente sabe, não sei se você, de repente tem alguém assistindo aqui esse vídeo que de repente não faça parte do grupo evangélico, não venha, não frequenta a igreja. E eu quero dizer para você, meu querido, que a igreja, ele é um lugar de bênção e tudo, mas que a igreja é formada por seres humanos que são falhos. E uma coisa que eu vejo dentro da igreja, infelizmente, é que existe muita guerra entre irmãos. Quantas pessoas que não estão batalhando contra outras pessoas? Querido, olha o que Jesus ensina. Se você ler o Sermão do Monte, Jesus vai falar assim, amai vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, fazei bem ao que faz mal. Então ele vai bendizei ao que vos maldiz. Olha porque você vê o que Jesus está falando. Olha o que você vê o que Jesus ensina. O apóstolo Paulo também ensina assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então a Bíblia vai nos ensinar que aos nossos inimigos terrenos, nós devemos fazer bem, nós devemos orar, nós devemos interceder, nós devemos falar bem dessas pessoas. E o que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós falamos, mas porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano... E ficamos travando batalha entre nós, querido. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas por trás desse conflito, sabe quem está por trás desse conflito? Justamente Satanás. Justamente o diabo está ali, talvez induzindo aquela pessoa a te perseguir, a te caluniar, sei lá. Mas querido, entenda, essa pessoa está sendo influenciada pelo diabo. Ela tem responsabilidade pelos seus atos? Tem sim. Mas o que a Bíblia manda a gente fazer é orar por essas pessoas. É bendizer essas pessoas. O que você está fazendo quando uma pessoa fala mal de você? O que você faz? Quando uma pessoa te calunia, o que você faz? Quando uma pessoa te persegue, o que você faz? A Bíblia diz, em Hebreus 12, se não me engano, o versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente foca na santificação e se esquece de seguir a paz com todos. E veja que é um conjunto, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, meu amado, pare, se você tem visto alguma pessoa, de repente alguém está perseguindo você, alguém da sua família, dentro ou fora da igreja, independente, ore por ela, dobre o seu joelho, interceda por essa pessoa, peça para Deus abrir a mente dela, peça para Deus iluminá-la, peça para Deus libertar ela dessa influência maligna. Faça isso. Se alguém vier falar que alguém te falou mal de você, fala bem dessa pessoa, faça o que Jesus ensinou, meu querido. Entenda que essa batalha, ela não é carnal, ela é espiritual. Ela não é contra carne e sangue, ela é contra as hostes espirituais da maldade. É por isso que muitas vezes nós fazemos inimizade, é por isso que muitas vezes nós somos tão frustrados. Se nós dessemos um pouco mais de ouvidos para o que a palavra de Deus diz, nós não teríamos tanta inimizade, nós não teríamos tantos problemas, nós não teríamos tantas dificuldades. Quantas pessoas que não saem da igreja porque falam, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Se ele seguisse essa orientação do Senhor, com certeza ele estaria firme aqui, Deus estaria abençoando tanto a vida dele como a vida daquele que estivesse fazendo mal para ele, porque é o que Jesus nos ensina, e Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Nós vemos que na cruz mesmo, quando ele estava ali, os judeus que eram povos conhecedores da palavra, irmãos, foram o próprio povo do Senhor, conhecedor da aliança, que crucificou Jesus. E o que Jesus fala? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas como não sabem? Eles não conheciam as Escrituras? Conheciam as Escrituras, mas não tinham um Espírito Santo para nos iluminar concernente às Escrituras. Por isso que Jesus fala, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. A nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra uns contra os outros, mas somos contra as hostes espirituais da maldade. O subtópico 3 desse mesmo tópico está escrito assim: as agências das potestades do ar.
Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Antes de eu falar desses 3 aspectos, nós precisamos entender, tem pessoas que não acreditam nisso, mas a própria Bíblia vai dizer que existem hierarquias espirituais, irmãos. Aqui vai falar sobre principados, que quer dizer príncipes, né? Potestades quer dizer poderes. Então, tudo isso nós vamos falar aqui nesse subtópico. Então, existem sim hierarquias, assim como existe hierarquia no mundo também espiritual, do lado divino, do lado de Deus. Nós vamos ver anjos, arcanjos, né? Arcanjos quer dizer chefe de anjos. Vai ter querubins, serafins, e pode ser que existam outros seres espirituais que a Bíblia não nos revelou. Mas a gente vai ver que existem hierarquias, hierarquias até mesmo no mundo espiritual, que são inclusive respeitadas, né? Isso é um exemplo para nós, que nós devemos também respeitar nossas hierarquias. Mas a questão aqui é que nós entendemos que existem sim hierarquias no mundo espiritual. E elas são 3 aspectos. Eles são poderosos, né? E eu queria fazer você entender o seguinte: a Bíblia tem um versículo da Bíblia, eu não lembro onde está escrito, que diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, né? Satanás, ele não é um ser físico como nós. Ele tem suas limitações sim, mas com certeza ele é mais poderoso que nós. Esses seres espirituais são mais poderosos que nós, seres humanos. Mas entenda 2 coisas. Primeiro, ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Todo poderoso é o nosso Deus. E ele é mais forte do que nós sem Deus. Porque se nós estivermos revestidos do Espírito Santo, Jesus ele diz lá em Lucas: vos dou o poder para pisar toda sorte de serpentes, escorpiões e tudo que é maligno. Portanto, Jesus ele nos dá esse poder. Esse poder que foi o que nós já falamos, que nós devemos nos revestir do quê? Do poder do Senhor. Portanto, se você está em Cristo, seja vigilante, seja atento, não ignore os ardis de Satanás, não ignore que ele é um ser espiritual e que ele é sim poderoso, ele tem sim os seus poderes, mas não se esqueça que você está debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso e que esse mesmo Deus Todo-Poderoso te deu o Espírito Santo, a virtude, o poder do Espírito Santo para você poder pisar todos esses poderes das trevas. Portanto, não ignore isso, né, o poder de Satanás, mas se fortaleça no Senhor, para que você seja mais que vencedor mesmo em meio a essas situações, em meio às investidas do diabo, amém? A segunda característica aqui desses aspectos, desses poderes da maldade, eles são malignos, né? Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, portanto nos mostra claramente aí que ele não tem nenhuma boa intenção com ninguém, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas que infelizmente, né, são iludidas, né? Pessoas que vão às vezes aí em centro de umbanda, esses lugares que a gente sabe, né? Nós que somos cristãos sabemos, entendemos que são demônios, né? Que são espíritos malignos. E às vezes ele fala: mas aquele santo, né? Ou aquela entidade, ele quer isso para mim, tal. E a gente sabe, irmãos, que o diabo ele não vem para fazer bem para ninguém, não. A Bíblia diz que a função dele é matar, roubar e destruir. Portanto, esses agentes, eles são agentes da maldade, eles são malignos, eles não querem nenhum bem para nós, eles não querem nada de bom para nós. O que eles querem para nós, principalmente contra a igreja do Senhor, é matar, é roubar e é destruir. A terceira característica desses seres é que eles são astutos, né? O que nós meio que já falamos aqui, né? Nós podemos dizer, irmãos, eu sempre costumo falar essa frase às vezes, quando eu estou falando sobre esse assunto, que o diabo ele pode ser derrotado. Ele já é derrotado, a Bíblia fala que ele já está condenado. Ele já é derrotado, e ele é mesmo. Só que tem uma coisa, ele não é burro. Ele não é burro, é um ser que é muito inteligente, ele é astuto. E ele nos estuda. Irmãos, se tem uma coisa que os demônios são, dedicados. Eles são dedicados, eles nos estudam, ele conhece você, ele conhece a sua vida, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece aquilo que te faz cair, ele conhece tudo isso, portanto ele é astuto, ele sempre vai estar tentando armar ciladas para você, para poder fazer você cair. Então, por isso, mais uma vez reforço, vamos estar sempre vigilantes, vamos estar sempre em oração, para que nós não venhamos cair nas suas astutas ciladas. E a gente vê aí, você que está na igreja aí há algum tempo, quantas pessoas que quando você olha nos bancos, você fala: nossa, ali naquele lugar sentava fulano, ele era uma bênção, né? Estava sempre na presença do Senhor. Olha como aquela irmã, como ela louvava, como ela pregava, aquele irmão, olha como ele era usado, era uma bênção, estava sempre... Mas infelizmente não vigiou, infelizmente não orou, e o diabo
como ele é astuto, veio a derrubar esse irmão, essa irmã. Mas a Bíblia vai dizer para nós que a gente deve estar sempre atento, né? A Bíblia vai falar que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, a gente entende que é sim possível cair. Nós vamos ver um exemplo no Antigo Testamento, que é Davi, né? Um rei vitorioso nas batalhas, mas um momento que ele deixou de vigiar, fez a vida dele ser uma catástrofe, né? Então, que nós possamos tomar cuidado, eu e você possamos tomar cuidado, porque esses seres também são astutos, amém? Então vamos encerrar esse segundo tópico e vamos para o terceiro e último tópico, que vai falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. No primeiro subtópico vai falar, então nós vamos conhecer aqui quais são as armas que nós devemos usar, né? A armadura de Deus, e não vamos nos esquecer que ali está falando que a gente tem que nos revestir da armadura de Deus. Portanto, essa armadura não existe em nenhum, não é uma coisa da nossa própria capacidade, não é nós que conseguimos por força ou por mérito. As armaduras são de Deus, por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos revestir das armaduras de Deus. Então nós temos que buscar isso em Deus. As armaduras são espirituais, amém? Então vamos lá, vamos conhecer quais são essas armas, né, essas armaduras que nós devemos nos revestir. O primeiro subtópico diz: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano, né, que naquela época era dominado pelo Império Romano. Então ele usou esse contexto que a maioria das pessoas conseguiam entender essa linguagem, né? Se nós fôssemos usar o termo de hoje, se fosse escrito hoje a Bíblia, não seria usado, às vezes até o capacete tem, mas a gente não falaria couraça, a gente falaria colete, a gente não falaria sandálias, a gente falaria botas, a gente não falaria espada, a gente falaria fuzil, metralhadora, porque são as armas que são usadas hoje. Mas aquele contexto de antigamente era o contexto romano daquele tempo, né? Então, portanto, é essa linguagem que o apóstolo Paulo vai usar aqui. A expressão toda a armadura traduz o termo panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, que eu já falei, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Aqui também fala uma coisa interessante, que é de toda a armadura. Não adianta a gente ter a espada, a gente ter a couraça, mas não ter o capacete. Não adianta a gente ter o capacete, ter a espada, ter a couraça, mas não ter a sandália e não ter o escudo. Então nós vamos falar de toda a armadura. Por isso que é necessário a gente revestir de toda. Veja bem que o versículo fala de toda a armadura de Deus, né? Nós não podemos ir para essa guerra, batalhar essa batalha, sem uma dessas peças faltando. Porque provavelmente nós vamos ser atingidos nessa área, ou vamos ser frustrados nessa batalha. Então, é toda a armadura de Deus, que fique bem claro isso, né? O segundo subtópico vai dizer: as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade, né? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então nós já falamos sobre a verdade da palavra de Deus, né? Eu acho interessante, eu estou até lendo o livro de Josué, né? Na minha leitura eu estou estudando o livro de Josué, e no primeiro capítulo, o que Deus vai falar para Josué? Ele fala assim: olha, medita nessa palavra, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Então a gente entende que a doutrina da palavra do Senhor ela é suficiente. Então nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade que é a palavra de Deus, que nós já falamos aqui, né? E não precisamos nem acrescentar a ela e nem tirar dela, mas precisamos procurar seguir a doutrina de Cristo que está registrada na Bíblia. Portanto, quero te motivar, né? Se você já é um leitor da Bíblia, continue lendo, continue estudando a palavra de Deus, para que você conheça a verdade, cinja os seus lombos com essa verdade. O B diz assim: vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável, né? Que seria como se fosse um colete, né? Nessa região do tórax aqui, né? Impenetrável, de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Nós que somos cristãos, irmãos, nós precisamos entender que assim como o nosso Cristo, assim como o nosso Deus, ele é um Deus justo, nós precisamos também nos
nós precisamos estar sempre procurando, andando em justiça. Nós somos falhos? Somos. Nós somos pecadores? Somos. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos sempre procurar lutar para viver uma vida justa, uma vida honesta, né? A Bíblia vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, portanto, as pessoas sempre vão olhar não tanto para o que você fala, né? As pessoas que você convive, a sua esposa, seus filhos, seus esposos, seus filhos, seus irmãos, seus pais, enfim, e também as pessoas que estão ao seu redor, como na escola ou no trabalho, elas podem até dar uma certa atenção para o que você fala, mas elas vão prestar muito mais atenção no que você faz. Então é necessário nós estarmos sempre cuidadosos e sempre procurar viver uma vida justa. Então o apóstolo vai falar que nós devemos cingir aí, nos vestir da couraça da justiça. Portanto, nós precisamos sempre viver uma vida justa. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionado em couro a meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Portanto, esse evangelho da paz tanto fala sobre nós estarmos sólidos e firmes no evangelho, né, que nós já falamos aqui na verdade da palavra, como também estarmos sempre pregando a palavra. A Bíblia vai dizer que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? A Bíblia vai falar que nós devemos pregar essa palavra em tempo e fora de tempo. Portanto, é necessário nós sempre estarmos, né, firmes no evangelho de Cristo, mas também sempre pregarmos o evangelho para as pessoas. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo mesmo escrevendo, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de pregar a Cristo, né? Independente da pessoa que você esteja pregando seja incrédula, seja difícil de ouvir, mas acredite, né, que faça a sua parte, prega o evangelho, porque ele é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Se essa pessoa der uma pequena brecha e acreditar um pouquinho na palavra, Deus ele é poderoso para trazer salvação, independente da situação que ela se encontre, amém? O D vai falar: tomando sobretudo o escudo da fé, né, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Se você puder, depois pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 46. Eu acho interessante, que até tem um título em algumas Bíblias, fala assim: a fé inabalável em Deus. Esse salmo ele é lindo. Ele vai falar assim, que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas surjam e se perturbem. Aí vai falar assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Então a pessoa, o salmista, não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, o salmista ele se fortalece assim, independente se a água correr para cima ou para baixo, se a coisa está boa, se a coisa está ruim, todavia eu vou acreditar no Deus que é o Deus da minha salvação. Abacuque também escreve isso, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que roube os gados do curral, independente do que aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é ter uma fé inabalável, né? Nós vemos que nós estamos vivendo um momento de crise aí. Quantas pessoas entrando em desespero, quantas pessoas estão desesperadas, entrando em depressão. E eu sei que a situação não está fácil para ninguém. Eu sei que tem algumas pessoas que estão passando uma situação mais difícil que outras. Mas nós precisamos crer que o mesmo Deus que nos chamou para essa boa obra, Ele vai nos sustentar até o fim, meu querido. Creia, acredite. Não deixe com que as circunstâncias, que as tentações, que as dificuldades venham te abalar. Portanto, se vista dessa armadura aí, o escudo da fé. Se revista da fé verdadeira, legítima em Deus. E acredite que independente da situação que você esteja vivendo, o seu Deus, Ele é mais que Ele é todo poderoso, e Ele é poderoso o suficiente para te dar vitória em qualquer situação. Portanto, não se esqueça, né, de, em meio a esse revestimento da armadura, a carregar a fé legítima e inabalável em nosso Deus, amém? Aqui o E vai falar sobre o capacete da salvação, né? O capacete a gente vê que ele protege o quê? A cabeça, né? Nós falamos ali que a mente, ele é um campo de batalha principal que o diabo ali ataca. A Bíblia vai falar que, por exemplo, uma pessoa que ela cai no adultério, por exemplo. Onde que começa o adultério? Com os olhos? Mas não é só com os olhos. Quando a pessoa começa a maquinar pensamentos malignos, ela vai cair no adultério, na mentira e qualquer outro tipo de pecado. Eu estou dando o adultério como exemplo, mas qualquer outro tipo de pecado. Por isso que a Bíblia vai falar em Filipenses 4:8 o seguinte: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Portanto,
cative todos os seus pensamentos a Cristo. Procure pensar em coisas que realmente são boas. Então revista-se dessa armadura, que é do capacete da salvação, né? E entenda que essa salvação nós temos que ter convicção. Quantas pessoas também que eu vejo, que às vezes no meio cristão não tem certeza da salvação. Você vai perguntar para ela assim, se Jesus voltar hoje, e aí? A pessoa fica meio assim, ixi, então. Por quê? Porque não está com o capacete da salvação, não tem a mente protegida, né? Então nós temos que nos revestir do capacete da salvação, né? Que nos refere, e a gente tem que ter convicção plena da salvação em Cristo, né? Nós que somos cristãos, não somos chamados para viver na incredulidade e na dúvida, né? Nós temos que viver na convicção, né? Que mesmo em meio às nossas imperfeições, pela graça de Deus e pela fé que nós exercemos em Cristo, nós somos salvos nele. Nós precisamos ter essa crença, né? E se você tem dúvida, portanto, busque a Deus, se fortaleça, procure se arrepender dos seus pecados, procure se fortalecer em Cristo e se revista dessa armadura importantíssima que é o capacete da salvação, amém? Então nós falamos aqui, nesse subtópico 2, das armas de defesa, né? Agora nós vamos falar sobre a imprescindível arma ofensiva, né? O subtópico de número 3. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa como para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então nós vemos o salmista escrevendo lá no Salmo 119 o seguinte, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então ela acaba sendo também uma arma de defesa. E a gente entende que nós precisamos ter essa palavra não somente na mente, mas no coração. Você pode observar, você que está firme em Cristo, quando você encontra uma pessoa que às vezes está afastada, né, dos caminhos do Senhor, muitas vezes aquela pessoa é extremamente conhecedora da palavra. Você vai pregar para ela, ela acaba pregando para você. Às vezes ela conhece mais de Bíblia que você. Mas a diferença entre você estar em pé e ela caída é porque você tem a palavra no coração e ela não teve a palavra no coração. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos ter essa arma, que ela serve tanto para defesa como ataque. Mas escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é indispensável. Eu fico observando, irmãos, que às vezes há poucas motivações, né? Pouco se fala sobre ler a palavra. Nós quase não ouvimos ministrações sobre a importância da palavra, sobre a importância de se ler e estudar a palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós cristãos, a Bíblia vai dizer lá em 2 Pedro, né, no último versículo da carta de 2 Pedro, cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Então, nós falamos sobre a vigilância e a oração, que é necessária e é importante, mas nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? Eu acho assim, essa é a minha opinião, eu não estou aqui para julgar e para criticar ninguém, mas existem pessoas que têm anos e anos e anos de evangelho e nunca conseguiu ler a Bíblia inteira, consegue passar horas na frente de um celular, consegue passar horas na frente de uma televisão, mas não consegue ler a Bíblia, fala que não tem entendimento, que não tem... Irmãos, vamos nos focar, vamos nos firmar na palavra. A Bíblia diz, nós falamos da fé, né, que é o escudo da fé. A Bíblia vai falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir no jornal que você vai... Olha, não é ouvir no jornal, não é ouvindo publicações no Facebook, vendo publicações no Facebook. Eu não estou dizendo que você não deve assistir, eu não estou dizendo que você não deve acessar as redes sociais, não estou repreendendo e nem falando que você não pode fazer isso, que você não deve. Eu estou querendo dizer que não é isso que vai trazer fé para a sua vida. E muitas vezes nós estamos investindo muito tempo nessas coisas, em filmes, em séries, né? Hoje o que está na moda é série, né? A gente investe horas e horas em séries de TV, a gente investe horas e horas em redes sociais, investe horas e horas em noticiários e não investe minutos na palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E depois vai falar que ela serve também contra-ataque. Por quê, irmãos? Porque nós contra-atacamos o reino espiritual com a palavra. Nós cremos na palavra, nós acreditamos que nós somos mais que vencedores pela palavra. Por isso é indispensável o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, eu quero te motivar, meu querido irmão, minha querida irmã,
Não deixa a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, na cabeceira da sua cama, lá no criado mudo não, meu irmão. Não foi para isso que a Bíblia foi feita, não. Não fique nessas caixinhas de promessa, só lendo alguns versículos que convém, não. Pega essa palavra de Gênesis a Apocalipse, conheça essa palavra, estude a palavra, leia, medite nela. A Bíblia vai falar no Salmo, olha para você ver o segredo. A gente fala muito de prosperidade às vezes na igreja, mas não fala do segredo da prosperidade. Olha o que o Salmo 1 vai falar, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Quem que vai prosperar? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Hoje se fala muito de prosperidade, mas não fala do segredo da prosperidade. Aqui o segredo, Salmo 1. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Procure colocar a palavra de Deus como referência para a sua vida, para o seu estilo de vida. E aí você vai saber o que é prosperidade. Você vai prosperar no seu casamento. Você vai prosperar como pai. Você vai prosperar como mãe, você vai prosperar como filho, você vai prosperar como funcionário, você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar na saúde, em todas as áreas, porque a Bíblia tem receita para tudo isso. Então, meu querido, quer prosperidade? Aqui a Bíblia Sagrada fala, o que é prosperar? É aquele que medita na palavra do Senhor. Portanto, eu quero dizer para você, se revista também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? E a conclusão vai nos dizer o seguinte: a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, que é o que nós falamos. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Não tema. A Bíblia vai falar várias vezes na Bíblia, não tema. Várias vezes a palavra de Deus vai falar isso. Então, portanto, não tema o seu adversário, não tema os seus inimigos espirituais, né? A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. A Bíblia vai nos dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, só não vence quem não estiver firme na rocha que é Cristo. Amém, meus queridos? Portanto, eu quero agradecer por mais essa oportunidade nos dada, né, por Deus primeiramente. Também quero agradecer ao pastor Israel por essa oportunidade, né, por essa porta aberta de podermos estar ministrando a palavra nessa manhã. Quero agradecer a você, meu irmão, que esteve conosco aí todas as manhãs aí, ou algumas das manhãs, nos acompanhando nessa aula. Que Deus possa te abençoar ricamente em Cristo Jesus e continue te fortalecendo, né? Se fortaleça, principalmente nesse momento difícil, continue se fortalecendo, né? E que Deus possa continuar abençoando a todos. Eu quero agradecer a vida do Mateus, que tem sempre estado conosco aí, nos ajudando. Irmão, ao seu que está sempre aí nos assistindo, né? Aqui, junto com a gente aí, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos em Cristo Jesus, né? E vamos continuar orando, né, irmãos, para que Deus possa nos dar vitória em meio a essa situação que nós estamos vivendo aí. Por enquanto ainda não vamos poder estar fazendo cultos presenciais, mas tem as lives aí que você possa estar acompanhando, né, seguindo aí e cultuando a Deus. E fique firme também, né, em todo o tempo, né? Tem pessoas que às vezes ficam desesperadas. Eu quero ir no culto, eu preciso ir no culto, ouvir a palavra. É bom, sim, mas eu quero dizer que tem a Bíblia para você ler. Lê a Bíblia na sua casa, Deus vai falar com você aí. Dobra o seu joelho na sua casa, que Deus também te reveste aí, te fortalece aí. E continue acompanhando nas lives e continue aí firme com Cristo, amém? Que Deus possa abençoar você. Eu quero encerrar com uma rápida oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse trimestre. Muito obrigado por tudo que aprendemos através, Senhor, dessa carta riquíssima aos Efésios, né, que o Senhor pôde inspirar o apóstolo Paulo a escrever. E eu quero te pedir especialmente, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos nos revestindo de toda a armadura do Senhor, meu Deus, para que nós possamos resistir no dia mal, para que nós possamos ter reserva e para que quando o nosso inimigo nos atacar, nós estejamos preparados, para que possamos nos defender e para que possamos atacar e sermos vencedores e travar essa batalha até a volta do Senhor, até que o Senhor possa nos levar embora, que nós possamos ser mais que vencedores aqui neste campo de batalha. Seja conosco, meu Pai, nós precisamos do Senhor em todo o tempo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a todos os que nos estiveram assistindo aqui, né, que o Senhor possa fortalecer as suas vidas com a tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe e até a próxima aula.